Falta de concentração em tarefas longas, chatas, repetitivas, procrastinação, esquecimento de compromissos, perder objetos, ter dificuldade para prestar atenção numa conversa longa. As pessoas que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, já sofrem com isso ao longo da vida, no dia a dia delas. E nessa quarentena elas estão sofrendo demais. Nesse vídeo eu vou falar como que isso afeta o cérebro dessas pessoas, por que que isso está acontecendo e vou dar dicas práticas para a pessoa com TDAH conseguir descansar mais, diminuir a fadiga e melhorar a produtividade nesse momento aqui no canal Saúde da Mente. Olá! Eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como a quarentena, o isolamento e essa mudança toda ambiental está afetando o cérebro das pessoas que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você pode perguntar, né, você que caiu aqui de paraquedas no canal, poxa, mas isso não tem nada a ver comigo. Bom, na verdade o TDAH ele afeta até 7% das crianças. O que muita gente não sabe, eu já falei em vários vídeos, que 70% das pessoas com TDAH na infância, elas vão continuar tendo TDAH na vida adulta. Então afeta 4 a 5% dos adultos. É um quadro muito comum. E muita gente que se considera preguiçoso, acha que começa várias tarefas só que não leva nada ao final. Muita gente que é considerado esquecido, considerado pessoas que não prestam atenção nos outros, na verdade podem ter um quadro de TDAH e sofrer muito ao longo da vida sem um tratamento adequado. Bom, vamos entender então, né, como que funciona o cérebro do TDAH na quarentena. Lembrando, né, que esse mês, o mês de junho, é o mês do TDAH no Clube Saúde da Mente, que é o meu clube de assinatura em saúde mental, onde existe um catálogo muito extenso de vários vídeos, temas, digamos, trilhas, e-books, várias dicas sobre quadros de saúde mental, depressão, ansiedade, compulsões, transtorno bipolar e também dicas para preservar o nosso funcionamento, a nossa cognição, para a gente produzir melhor, para preservar a nossa autoestima, né? Então, se você quiser saber mais sobre esse tema ou outros temas do nosso funcionamento mental, assine o Clube Saúde da Mente, faça um teste gratuito, vê se tem um conteúdo que pode te interessar, que nesse momento é um momento de risco, um risco físico e um risco mental para nós e para os nossos familiares. Ok? Bom, então o que está acontecendo na quarentena que impacta todos nós, mesmo quem tem TDAH e quem não tem, né? Então o que a gente vê, né? A gente vê que a gente tem o quê? Um bombardeio de informações, muitas notícias, né? Além disso, nós temos o quê? Um ambiente de incerteza, que são as incertezas mais agressivas para o ser humano, né? A incerteza em relação à saúde, a incerteza em relação à parte econômica e a incerteza em relação à parte de segurança ou a questão política. Ou seja, o cenário perfeito da incerteza, que é um dos quadros que gera muita ansiedade para todos nós. Todo mundo está um pouco ansioso agora. Nós temos também o próprio isolamento, que para pessoas que moram sozinhas pode dar um certo distanciamento afetivo. Agora, também está ocorrendo para quem está confinado com muitos familiares e filhos uma sobrecarga afetiva. O que é isso? Né? Muitas relações sociais o tempo todo, né? Sem folga, né? Então a pessoa ela fica, digamos, bombardeada de relações, de pessoas pedindo coisas, de conversas ininterruptamente no dia a dia delas. O que mais que está acontecendo nesse momento que é uma dificuldade para todos nós e para TDAH talvez isso seja muito mais difícil? Questões de arrumação doméstica e cuidado da casa. A gente tá, né, muitas pessoas estão tendo que manejar isso junto com outras atividades e a questão própria do home office. Bom, aí você vai falar, bom, mas doutor Marco, isso todo mundo está tendo que passar? Não, TDAH, enfim, ele vai ter que lidar como todo mundo lida.
Com certeza, todos nós estamos tendo que passar por isso, mas vamos entender, isso daqui é um desenho, né, de um cérebro de lado, aqui a parte da frente, aqui a parte de trás. Vou pedir para vocês usarem um pouco de criatividade, mas vamos entender o que acontece no cérebro do TDAH. O TDAH é um quadro muito neurobiológico, ou seja, a gente tem muitos dados que ocorre uma alteração no desenvolvimento de algumas áreas cerebrais, né? O cérebro do TDAH ele é diferente em várias áreas, mas principalmente em áreas mais frontais. Áreas frontais que são responsáveis pelo quê? Pelo nosso controle de impulsos, ou seja, né, o nosso freio. Né? Todos nós queremos, né, temos alguma dor, temos um desejo, temos um pensamento, né, queremos falar alguma coisa, a gente passa por essa área para filtrar se vale a pena a gente fazer aquilo ou não. Né? Isso que inibe a gente a agir mais instintivamente. O que mais que essa área regula? A nossa motivação. O quanto que nós conseguimos manter a nossa motivação ao longo do tempo. E também regula o nosso nível de atenção. E o TDAH ele tem então, uma das características, não é a única, uma alteração nessa região que regula tudo isso. Só que aí a alteração de atenção no TDAH, né, eu sempre falo isso, não é que é um nome errado que ele é desatento. Ele tem uma atenção seletiva, ele tem uma dificuldade em alternar a atenção. A desatenção do TDAH ela é muito mais proeminente para tarefas que são chatas, ou seja, que são pouco prazerosas e repetitivas. Aí você vai falar, mas todo mundo, né, não gosta de tarefa chata e repetitiva. A gente não consegue prestar atenção muito bem. Sim, com certeza, né? Isso é verdade. Agora, no TDAH não é só que ele não gosta, mas quando precisa ele vai lá e coloca. Não, ele coloca a atenção dele. Existe uma alteração neurológica. A pessoa ela tem um bloqueio, cai a energia, uma trava mental, né? Gera um sofrimento muito grande e isso atrapalha de uma forma significativa a vida dessas pessoas. Em que sentido? A pessoa começa a ter muitos esquecimentos, ela começa a perder prazos e objetos, atrasos. O que mais que acontece? Tarefas que precisam de um esforço mental prolongado, a pessoa cansa muito rápido, né? Então tem um cansaço em tarefas que exigem um esforço prolongado e que não são motivadoras. Agora, nas tarefas que são motivadoras, o que ocorre? A pessoa faz a parte motivadora, a parte desafiadora da tarefa, a parte que ela gosta, e aí quando tem aqueles detalhes finais mais chatos para terminar, ela para projetos pela metade. Isso acaba ocorrendo no dia a dia da pessoa. Então é uma alteração de atenção que realmente digamos, prejudica o desempenho dela. E ela tem uma dificuldade em prestar atenção em conversas longas. Então, em conversa longa, é como se fosse um texto longo. A pessoa ela não consegue, ela vai para outro lugar. E aí, se a outra pessoa ela puxa a atenção, ela pede atenção, o TDAH tem que fazer um esforço descomunal para colocar a atenção de volta na pessoa, né? E também, o que acaba acontecendo? Uma procrastinação de algumas tarefas. Por quê? Porque isso tudo é tão difícil para as pessoas com TDAH que só de pensar em começar a fazer algo que exija todo esse esforço, elas não fazem, né? Elas vão fazer outra atividade ou simplesmente ficam paradas, né? E isso já digamos, comum no dia a dia, né? A pessoa com TDAH ela já tem que enfrentar esses desafios diários. Isso não quer dizer que elas não são capazes, não quer dizer que elas não são inteligentes, pelo contrário, né? A inteligência do TDAH ela é igual ou até superior à de outras pessoas. Isso não tem nada a ver com questão de QI, mas tem a ver com essa questão atencional para tarefas que não são tão intensas, não são tão prazerosas. Isso tem a ver com esta área do cérebro que está com desenvolvimento diminuído, principalmente de uma substância chamada dopamina. Dopamina e noradrenalina, mas essa é a principal, tá? Então, imagina, né, com toda essa dificuldade, imagina ter que lidar com um monte de notícia. A incerteza, ter que, enfim, ver o que vai acontecer, né? Mais informação.
O isolamento, ok, né? Tem a questão da pessoa sentir falta dos outros. Agora o TDAH ele sofre mais com essa sobrecarga afetiva, né? Dar atenção a muitas pessoas é exaustivo. Prestar atenção em conversas, colocar energia, né, na outra pessoa é muito cansativo. E alternar a atenção entre uma pessoa e, por exemplo, um trabalho, ou seja, alternar a atenção entre tarefas distintas é muito doloroso para o cérebro de quem tem TDAH. A arrumação doméstica normalmente é uma tortura, não é só que é chato, é uma tortura, porque é algo que em geral não é novo, não é intenso, não é prazeroso, né? É repetitivo, então existe, né, um sofrimento genuíno nisso. E a questão do home office acaba ficando mais difícil porque a pessoa ela tem que lidar com tudo isso e ainda com as questões do próprio trabalho. Então, o que eu gostaria de dar de dicas, né? No Clube Saúde da Mente, nesse mês, eu vou preparar vários materiais. Tem uma série de vídeos com 3 vídeos falando sobre o TDAH na quarentena. Vão ter 5 vídeos com dicas de organização para diminuir a procrastinação. Vai ter dicas para pais, vai ter dicas para avós de crianças com TDAH, vai ter dicas sobre os remédios, né, para TDAH. Só que aqui eu queria colocar 2 dicas, né? A primeira é não se castigue, tá? A ideia é isso não é sua culpa. Isso não, se você tem o TDAH e está sofrendo agora, isso não é sua culpa. É um momento onde as suas habilidades mais fortes, elas não estão sendo tão exigidas quanto estão sendo exigidos os seus pontos fracos. É importante você ter ideia disso. Então, não se castigue e module a linguagem que você fala consigo mesmo. Isso pode alterar o quanto nós estamos, né, motivados ou desmotivados. Então, por exemplo, falar, olha, nossa, eu tenho que fazer esse projeto, já são 9 horas da noite, eu estou exausto, eu estou cansado, não vai dar, é muita coisa para fazer, o chefe acabou de mandar, eu acabei de lavar a louça, meu filho coloquei para dormir, eu não vou conseguir isso nunca, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Ao invés disso, mudar um pouco a linguagem, depois falar, nossa, eu acho que realmente eu não vou conseguir, tá tarde, mas talvez eu não consiga fazer tudo, mas se eu pegar esses 10 minutos, próximos 10 minutos e fazer primeiro, pelo menos aí um parágrafo, né? Ou umas 3 linhas, vou fazer isso, eu quero só 3 linhas, né? Vamos ver como é que isso vai. Então, por exemplo, a gente tem uma linguagem mais gentil, né? Menos catastrófica, menos autopunitiva, né? E pegar uma tarefa intensa e dividir em tarefas menores com prazos curtos, isso pode ajudar a diminuir a ansiedade, pode diminuir a fadiga e ajudar você a executar mais coisas, né? A fazer as coisas até o final. Isso pode ser uma dica valiosa. Uma outra estratégia prática, simples, sem pensar muito, assim, existe, né, em tarefas que são chatas, repetitivas, uma queda muito intensa do nível de dopamina, que faz cair abruptamente a motivação. As medicações muitas vezes ajudam muito isso. Outra forma de aumentar a nossa adrenalina é aumentar a descarga adrenérgica da gente. Como é que a gente pode fazer isso? Através de estímulos físicos que são um pouquinho mais intensos. Então, quando você estiver sentindo cansado, desmotivado, um banho gelado pode dar aquela energia para começar uma tarefa chata, né? De repente fazer um exercício físico intenso ali, uns 10 minutos de polichinelo, né? Aqui colocar um aplicativo, enfim, ou fazer algum outro exercício, digamos, mais intenso, em 10, 15 minutos, isso, melhora a sua concentração. Atividade de dança em casa mesmo, colocar uma música, pular, dançar, isso aumenta o nível de energia, aumenta esse drive de motivação. O TDAH ele precisa de estímulos, né? Poucos estímulos, eles em geral levam à sonolência, essa nublagem, né? Essa nuvem mental. Então isso é uma outra questão. Colocar, por exemplo, tirar o sapato, tirar o chinelo, colocar o pé ali num chão gelado. Então, estar atento a esses sentimentos, né, mais físicos, um pouquinho mais intensos, isso pode ajudar a recuperar a energia nos momentos de muita fadiga. Bom, seriam essas 2 dicas, espero que vocês tenham, né, conseguido gostar, entender, né, esse mecanismo. Se você tem isso, ou tem um filho, um esposo, um parceiro que tem esse quadro, tente entender isso para a gente evitar o julgamento e sim a gente ir para estratégias que de fato funcionam.
Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e se você quiser mais conteúdo sobre TDAH, sobre como evitar a procrastinação, sobre mais estratégias para lidar na quarentena, como lidar com filhos, como colocar limites ou saber sobre as medicações, né? Qual que são as medicações que são mais usadas, efeitos colaterais, doses, enfim. Assine o Clube Saúde da Mente. Você consegue muito mais conteúdo sobre várias informações. Tem uma live semanal comigo. A live dessa semana, se eu não me engano, são os tratamentos para TDAH. Mas toda semana tem uma live nova comigo e vídeos novos que são exclusivos do Clube Saúde da Mente. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.